you the citizens of the new world. Estava amanhecendo dia 24 de outubro. Eu ia de andar em andar para não ficar quieto em um só lugar, para ver se tudo estava em ordem e para levantar a moral de quem o precisasse. Pelos intermináveis corredores ainda envoltos em sombras, os corredores do Smolny, ouvia-se rolarem as metralhadoras, arrastadas valentemente pelos soldados, com um estrépito alegre e buliçoso. Era o novo destacamento que eu havia chamado. Pelas portas se assomavam, com cara de terror, os poucos socialistas revolucionários e mencheviques que tinham permanecido no Smolny. Aquela música não pronunciava nada bom para os seus ouvidos. Pouco a pouco, um atrás do outro, se apressaram a deixar o Smolny. Ficávamos como donos absolutos daquele edifício que se dispunha a plantar a bandeira bolchevique na capital e em todo o país. Fecho aspas aqui ao Trotsky, que inicia assim um dos capítulos da sua autobiografia, Minha Vida, dedicada a recordar as noites decisivas em outubro de 1917 que decidiram a tomada do poder pelo proletariado russo em Petrogrado. Boa tarde, gente. Eu sou André Barbieri, âncora aqui do nosso Espectro do Comunismo, e esse é o nosso episódio especial sobre a Revolução de Outubro, que comemora o seu 106º aniversário nesse último dia 7 de novembro, também celebrado no dia 25 de outubro, essa mescla de datas que se deve a essa discrepância entre o calendário gregoriano, que é usado até hoje, e o calendário juliano, que estava em vigência durante o período da Rússia dos czares. E esse episódio da Revolução Russa, que se desencadeou como o evento mais importante da história universal, que deu nascimento ao primeiro Estado operário da história, continuando a tradição da Comuna de Paris, de 1871, e que provaria a validez da teoria e da estratégia marxista, esse acontecimento muitas vezes se perde na rotina do dia que passa. E ele deve, em verdade, ser lembrado como motivo da nossa paixão histórica e o nosso sentido de existência, de todos aqueles que militam diariamente para pôr fim à sociedade de exploração e opressão capitalista. É por isso que a gente faz esse episódio de homenagem à Revolução de Outubro. E a passagem de mais de um século, desde a Revolução, nos faz nos perguntar, por que a gente segue ainda discutindo tanto sobre a Revolução de Outubro? Qual que é o encantamento dela, a mágica desse acontecimento histórico nas nossas vidas? E existem diversos ângulos para a gente poder abordar uma resposta para essa pergunta. E eu queria tocar aqui no ângulo mais geral, que é, na minha opinião, aquele de que a Revolução Russa simplesmente partiu em duas a história mundial. Se a Grande Guerra de 1914 tinha sido um golpe decisivo, aquela ideia de progresso tão caro ao relato capitalista, a Revolução de Outubro expôs algo muito mais perigoso. Ela expôs a possibilidade de uma alternativa social e superior ao capitalismo. Pela primeira vez na história, as classes mais exploradas e mais oprimidas, que foram despojadas de todo o poder econômico, do acesso à cultura, passavam a se converter nas classes dominantes, através dos conselhos de deputados operários e soldados, que eram os soviets, os famosos soviets, que expressavam essa inédita capacidade de auto-organização das massas. Essa característica fundamental, semifantástica, dizia o Trotsky na história da Revolução Russa, da Revolução de Outubro, consistiu justamente na enorme maturidade da classe trabalhadora russa com respeito a todas as antigas massas urbanas que tinham protagonizado revoluções anteriores na história. A própria maturidade do proletariado russo nesse momento para se ligar com os camponeses e com os soldados que eram camponeses armados para poder levar adiante esse grande choque histórico contra a burguesia. E o partido bolchevique, que agrupava os seus setores mais perspicazes, mais decididos, conseguia conduzir com êxito a tomada do poder pelo proletariado, e os soviets se constituíram a partir disso no pilar da democracia de uma nova classe, onde os famintos, os pobres, os que haviam sido miseráveis na sociedade capitalista agora estavam chamados a definir não só o rumo político da sociedade, mas também a planificação da economia sobre a base da propriedade estatal dos meios de produção. Nascia, assim, a primeira República dos Trabalhadores na história, e que teria um papel fundamental no século XX. É por isso que eu decidi partir desse pressuposto, como a Revolução Russa parte em dois, não só o próprio século XX, mas toda a história da humanidade. E dessa forma,
Em 1917, as trabalhadoras e os trabalhadores da Rússia também operaram um grande avanço filosófico, né? Porque eles desmentiam aquela pretensão capitalista universal, ou aquela pretensão universalista da burguesia, que dizia que os seus interesses particulares eram idênticos aos interesses de toda a humanidade. Ficava exposto àquilo que dizia o Marx sobre o capitalismo. A aplicação prática do direito humano da liberdade é simplesmente o direito humano da propriedade privada, ou seja, o direito a explorar outro ser humano. Ou seja, leia-se aqui, fábricas, bancos, empresas e todos os demais meios sociais de produção nas mãos de um punhado de capitalistas e, diante deles, massas de trabalhadores e trabalhadoras livres para vender a sua força de trabalho ou morrer de fome, ou seja, livres para se encadear, para se escravizar de maneira assalariada para os seus senhores capitalistas. Esse universalismo burguês que também foi nutrido pela expoliação e a opressão de todo o resto do mundo pelas potências imperialistas, desde a África até os confins da Ásia e da América, né? Esse mesmo universalismo que, sob as bandeiras da civilização, tinha levado àquela grande guerra mundial, né? A Guerra de 1914, em que cada potência lutava por aumentar a sua própria parte no saque dos povos de todo o mundo. Em 1914, naquele momento, né, até a Revolução Russa, essa guerra tinha sido a maior matança da história da humanidade. Mas depois ela ficaria relegada ao lugar de Primeira Guerra Mundial, porque com a consequência e a sobrevivência do capitalismo, a gente viu uma Segunda Guerra Mundial que ficou marcada como a maior matança, essa sim, da história da humanidade. E mostra toda a decadência e a podridão do capitalismo que deu origem aos seus Hitlers, aos seus Mussolinis, às suas guerras mundiais e, por exemplo, agora aos seus massacres dos povos oprimidos, como é o caso do massacre que Israel vem cometendo contra o povo palestino na faixa de Gaza e na Cisjordânia. É isso que o capitalismo tem a oferecer, e esse é um segundo ponto do porquê a Revolução Russa nos encanta tanto depois dos seus 100 anos. Porque ela dá os fundamentos para a gente poder pensar o que seria um mundo sem o capitalismo, o que seria um mundo superado de maneira revolucionária pela classe trabalhadora que se colocasse acima do capitalismo e que abrisse caminho a um novo horizonte social histórico para o ser humano. Nesse contexto, a gente pode até antecipar certos elementos do futuro naquilo que estava dito na Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador Explorado, que se converteu no texto constitucional da União Soviética em 1918, né, da República Soviética a partir de 1918. E essa declaração proclama, entre outras coisas, o seguinte: era a missão essencial abolir toda a exploração do homem pelo homem, fazer triunfar o socialismo em todos os países, ou seja, aqui já se mostrava totalmente contrária à tese reacionária do socialismo num só país, que foi levada adiante pelo Stalin a partir de 1924. A declaração também diz que é patrimônio de todo o povo trabalhador a terra inteira. Ela ratifica a passagem de todos os bancos à propriedade do Estado operário e camponês, defende a completa ruptura com a bárbara política da civilização burguesa, que baseava a prosperidade dos exploradores de umas poucas nações eleitas na escravidão de centenas de milhões de trabalhadores em todo o mundo. Também o direito à autodeterminação dos povos que antes se encontravam sob o jugo do Império Czarista, com o propósito de criar uma aliança efetivamente livre e voluntária, e, portanto, o direito dos operários e camponeses de cada nação a decidir se eles desejavam ou não se unir e em quais condições a uma federação, como era o caso da Federação Soviética. Essa ideia da autodeterminação dos povos oprimidos é espetacular e muito importante hoje para a gente pensar, por exemplo, a causa palestina, né? E aqui este problema já estava colocado pelos revolucionários bolcheviques. E também, sob a nova República Soviética, os direitos deixavam de ser exclusivamente os direitos do homem. Se instaurava a igualdade legal entre homens e mulheres, apesar do Lenin, do Trotsky e todos os grandes revolucionários saberem que a igualdade legal não significa exatamente a igualdade real, e que as grandes batalhas pela elevação dos meios de produção, das forças produtivas e a expansão internacional da revolução é que poderiam avançar até que as mulheres realmente sentissem essa igualdade na matéria, na materialidade da vida. A República Soviética reconhecia as uniões de fato, né? Se estabelecia o direito ao divórcio, o direito ao aborto, se criavam
as creches, as lavanderias, os restaurantes comunitários, se eliminava a criminalização da homossexualidade, a perseguição às mulheres em situação de prostituição. Todas essas grandes conquistas da Revolução, que tiveram pouco tempo de se desenvolver antes do processo de burocratização do stalinismo, que foi fruto do isolamento da União Soviética a partir da derrota das revoluções a nível internacional, foi fruto do baixíssimo grau de desenvolvimento das forças produtivas e da pobreza em que a Rússia ficou depois da Primeira Guerra Mundial, da Guerra Civil, de toda a devastação do território russo e da sua economia por parte das invasões imperialistas. O stalinismo surgiu disso e, claro, abriu caminho para não só a derrota internacional da Revolução, mas também para a entrega da principal conquista dos trabalhadores no século XX, que foi o Estado Soviético. O stalinismo abriu caminho para a restauração do capitalismo na Rússia, na China, em todo o leste europeu, e essa fica sendo a marca dessa tradição reacionária e contra-revolucionária que eu já discuti em alguns episódios anteriores, do Espectro. Então, é importante remarcar isso também porque a Revolução Russa, ao contrário do que dizem os propagandistas da burguesia ou os próprios stalinistas, não significa que uma revolução no futuro necessariamente desembocaria em algum tipo de burocratização. Essas conjunturas, essas disjuntivas estão abertas na história. E era possível um caminho distinto pela luta de classes para fazer com que naquele momento o stalinismo não se desenvolvesse, a burocratização do Estado Soviético não se desse. E é para isso que a gente batalha hoje. E batalha apoiado na grande tradição revolucionária, os grandes fios de continuidade com o marxismo revolucionário que representou o Trotsky e os trotskistas, que representaram essa grande bandeira, essa bandeira comunista que se opôs ativamente com mulheres e homens de carne e osso contra o stalinismo, para preservar todas as conquistas teóricas e estratégicas do marxismo revolucionário e a nossa estratégia que a gente leva hoje no século XXI para poder retomar esses grandes exemplos da Revolução Russa e pensar o nosso porvir. Então eu queria começar esse programa lembrando desses aspectos fundamentais, que levam a gente a enxergar com tanta paixão assim a Revolução de Outubro e também entrar em um pouco mais os detalhes, pelo menos mencionar aqui os detalhes de como se deu a tomada do poder, e a insurreição em Petrogrado nesse momento, que teve um papel fundamental do Trotsky, a insurreição de Petrogrado através daquela magistral operação que levou à ocupação de todos os pontos estratégicos de comunicação e abastecimento da capital e depois a tomada do Palácio de Inverno constituiu a prova da necessidade de planificar com clarividência a ofensiva revolucionária para conseguir um determinado objetivo. E a audácia do Trotsky residiu justamente nisso, nessa capacidade de aproveitar um momento aparentemente defensivo para operar uma real ofensiva. Ele aproveitou o segundo congresso dos soviets como antessala preparatória da insurreição. Até o seu principal biógrafo, que é o Isaac Deutscher, explica que a sutileza e a perspicácia tática do Trotsky impediu que os seus inimigos soubessem com certeza o que aconteceria nos dias seguintes, o que aconteceria no segundo congresso pan-russo dos soviets, que se deu no dia 25 de outubro ou no dia 7 de novembro de 1917. E como se deu, de fato, essa operação? Vou passar aqui por alguns detalhes disso, porque é sempre delicioso a gente voltar a enxergar, como se fosse na nossa frente o mapa da preparação dessa revolução de massas, que não foi uma revolução artificial, como querem dizer os propagandistas ou historiadores da burguesia. Foi uma revolução das massas operárias e camponesas na Rússia que já não queriam mais aguentar a submissão ao poder capitalista que os jogava nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, que os oprimia diante do capital estrangeiro, especialmente do capital anglo-francês. E essa revolução de massas, ela, a partir da intervenção cirúrgica, meditada, perspicaz da direção bolchevique, e aqui em especial do Lenin e do Trotsky, foi avançando num caminho triunfante. E como se deu isso? Ante aquele possível ataque alemão a Petrogrado, no dia 9 de outubro de 1917, segundo o antigo calendário, se constituiu o chamado Comitê Militar Revolucionário, sob a iniciativa de um jovem socialista revolucionário de esquerda que era chamado Lysimir. E esse comitê ficou sob as ordens do Trotsky. E a função desse organismo era justamente organizar
a guarnição que tomaria conta da capital Petrogrado, estabelecendo esses contatos com as tropas do Báltico, da fortaleza de Kronstadt e da marinha finlandesa, né? Contabilizar os recursos humanos disponíveis, as munições, os equipamentos militares e elaborar um plano de defesa, porque a Rússia poderia ser invadida a qualquer momento pelo exército alemão, né? Durante a Primeira Guerra Mundial. Vamos sempre lembrar que nós estamos no contexto da Primeira Guerra Mundial. E esse Comitê Militar Revolucionário imediatamente gozou da autoridade de ser um organismo do Soviet de Petrogrado. Ele tinha muita autoridade entre os trabalhadores da capital. E assim, entre o dia 10 e o dia 17 de outubro, o Trotsky se encarregou de transformar a tarefa de defesa de Petrogrado na tarefa de organização da insurreição proletária. E diante da notícia de que o governo provisório queria abandonar a cidade, né, frente à ofensiva alemã, o Comitê Militar Revolucionário se pronunciou contrário à decisão, né, do governo provisório burguês e declarou a obrigação de todas as tropas estacionadas em Petrogrado de defender a cidade até as suas últimas consequências. Né, eles chamavam o Comitê Executivo a convocar o segundo Congresso dos Soviets. O Trotsky fez um chamado via rádio a todos os soviets da Rússia para que eles enviassem delegados a Petrogrado e, se o Kerensky era impotente para garantir a realização do segundo Congresso dos Soviets, essa defesa, essa garantia seria feita pelo Comitê Militar Revolucionário. Essa era a ideia do Trotsky para poder cobrir a ofensiva por trás da defesa. Né? E o comitê conquistou a confiança de todas as guarnições de Petrogrado, incluindo os soldados da fortaleza de Pedro e Paulo, né? Que eram soldados que eram mais reticentes em relação aos bolcheviques, e que foi um cárcere dos revolucionários durante muitas décadas, mas até eles foram conquistados pela política habilidosa, pela política revolucionária que a direção do Trotsky tinha conferido naquele momento, né? E, finalmente, o Soviet de Petrogrado deu instruções para que as guarnições militares da cidade obedecessem exclusivamente às decisões do Comitê Militar. Né? Os regimentos e as guardas vermelhas ficaram sob a direção indiscutível do Trotsky. Então, nas vésperas da realização do segundo Congresso dos Soviets, no dia 23 de outubro, o Comitê Militar Revolucionário colocou em marcha o plano de defesa da cidade, né? Eles ocuparam na madrugada as posições estratégicas mais importantes da cidade, como, por exemplo, a central de correios e telégrafos e outras estruturas econômicas-chave de Petrogrado. De todos os distritos da cidade se lançam destacamentos armados que foram batendo as portas, né, entrando até sem bater e ocupando militarmente todos os edifícios públicos, né, que antes estavam nas mãos das autoridades do governo provisório burguês. Né? E, em quase toda parte, isso excitava muito a atenção dos trabalhadores que esperavam ansiosos por esse desenlace. Né? Como seria o resultado dessa ocupação dos trabalhadores armados de todos aqueles centros de poder que antes eram reconhecidamente ligados ao tsarismo e também ao governo provisório burguês. Nas estações de trem, o Comitê Militar Revolucionário enviou comissários que eram nomeados especialmente para vigiar a chegada e a partida de trens, principalmente os que transportavam soldados, né? E enquanto os jornais burgueses ficavam clamando ali furiosamente pela violência, os saques, os tais rios de sangue mitológicos que eles diziam que estavam correndo pela insurreição em Petrogrado, os soldados, os marinheiros e os operários das Guardas Vermelhas, que executavam as ordens vindas do Smolny, né, o quartel-general do Partido Bolchevique, sem disparar um tiro e sem nenhum derramamento de sangue, iam ocupando todos esses prédios públicos. O Trotsky, então, propagandeou e legalizou o argumento das Guardas Vermelhas e da guarnição de Petrogrado para defender a cidade de um possível ataque alemão e garantir a realização do segundo Congresso dos Soviets no dia 24 de outubro de 1917. Com isso, ele preparou todas as condições para transformar uma tática defensiva em uma manobra ofensiva, né? Esse rápido golpe fulminante ao que restava do velho aparato estatal burguês, o que permitiu ao Trotsky tomar o poder na capital imperial sem disparar um único tiro. Né? Para dizer de uma outra maneira, a insurreição de Petrogrado constituiu essa expressão máxima da combinação de manobras de posição, de defesa, com a guerra de movimento, né? Com o ataque. Isso fez com que um coronel norte-americano, que é muito estudioso
da Revolução Russa, da própria obra do Trotsky, um coronel que chama Harold Nelson, definisse que o plano do Trotsky era praticamente inexpugnável, né? Por trás de uma defensiva tática, ele escondia uma ofensiva estratégica e enganou assim todos os seus adversários. E, finalmente, entre o dia 24 e 25 de outubro, as guardas vermelhas e a guarnição de Petrogrado tomaram toda a cidade. A tomada do poder político já estava consumada. Era o triunfo da Revolução de Outubro e o Trotsky, o seu grande maestro. Segundo Deutscher, né, o seu retorno da clandestinidade no bairro de Vyborg, né, o principal bairro operário de Petrogrado, o Lenin reconheceu o Trotsky sem reservas como um companheiro monumental numa ação também monumental. Então, gente, essa é uma síntese dessa maestria estratégica do Trotsky para levar adiante a insurreição de outubro, né? Mais uma vez, nessa data comemorativa que deu origem a essa grande revolução que, como eu disse no início, partiu a história da humanidade em duas, né? Para a gente pensar a importância que tem a direção revolucionária num processo como esse para que a revolução, de fato, triunfe. E, claro, não só a direção revolucionária, através de um partido, como era o Partido Bolchevique, mas também a auto-organização das bases, que ficou expressa através dos organismos de tipo soviético, né, dos soviets, os conselhos democráticos de operários, camponeses e de soldados, que representavam aquilo que seria o germen do novo Estado soviético, aquilo que seria os órgãos de autodeterminação de massas e que fariam com que os trabalhadores e os camponeses em toda a Rússia, de fato, dirigissem política e economicamente o seu país até 1923, né, um ano antes do início do processo de burocratização stalinista, o Stalin que sufocou completamente os soviets e também sufocou completamente até o nível de desaparecer o próprio Partido Bolchevique, que era a combinação necessária entre partido e auto-organização que poderia levar adiante não só a revolução na Rússia, mas também a expansão internacional da revolução. E aqui também eu acho necessário se aproveitar das próprias palavras do Trotsky. Eu vou aqui mostrar para vocês um material em que o próprio Trotsky conversou sobre a insurreição de outubro com seus companheiros de batalhas naquele momento. É uma transcrição de uma conversa datada justamente de 7 de novembro de 1920, ou seja, 3 anos exatos da insurreição, na qual Trotsky participou como o orador principal, junto com vários outros bolcheviques que também tomaram parte nos acontecimentos, num evento organizado pela Comissão para a História da Revolução de Outubro e do Partido Comunista Soviético, né? Essa comissão tinha como órgão impresso a revista Proletarskaya Revolutsiya, Revolução Proletária, em cujo número 10 apareceu, alguns anos mais tarde, justamente essa transcrição dessa conversa que, pelo que eu pesquisei, é inédita aqui também no Brasil, né? Não existe isso publicado em português. E parece muito interessante esse texto porque ele transmite de uma maneira muito fresca e espontânea uma espécie de intercâmbio de memórias entre esses veteranos revolucionários depois da tomada do poder, mas com um acontecimento que ainda era muito vivo, era muito próximo. Ele tinha acontecido só 3 anos antes, né? E essa conversa, de alguma maneira, pinta também como foi digamos, a cozinha da insurreição, né? Como esses principais articuladores e responsáveis da insurreição de outubro pensavam aqueles acontecimentos. As atas taquigráficas que registram nessa transcrição a conversa e nas quais se baseiam esse texto, elas param abruptamente, né, num ponto que ainda parece que não estava de todo resolvido, não era ainda o final da conversa. Presumivelmente a reunião continuou, com várias outras intervenções depois disso, mas isso que eu peguei já vai dar para a gente ver como o Trotsky encarava em especial esse acontecimento junto com seus companheiros. Então eu vou narrar aqui essa conversa para vocês, para a gente voltar lá em 1920 e ver exatamente como eles encaravam esse grande acontecimento. O Trotsky diz o seguinte: começarei as minhas recordações com uma reunião na seção de soldados. Não recordo exatamente o que era, se era a seção de soldados ou o comitê executivo do Soviet de Petrogrado. Nessa reunião, se informou que, a partir do Estado-Maior do Distrito, se exigia o envio ao fronte de aproximadamente 1/3 dos regimentos da guarnição de Petrogrado. Ao que parece, se tratava de uma reunião do Comitê Executivo. E ali estava o socialista revolucionário de esquerda,
Verba, né, é o nome desse sujeito. E de nossas figuras estavam Mironoshin e Sadovski. E enquanto se comunicou essa exigência, começamos a especular entre nós que se tratava de eliminar os regimentos mais revolucionários e mais bolcheviques. O objetivo era utilizar essa intenção de todas as maneiras possíveis, já que a questão da insurreição armada já estava resolvida nesse momento. Nós anunciamos que estávamos de acordo em cumprir essa resolução se devia a necessidades militares, mas que era necessário comprovar primeiro se não havia alguma corniloviada, ou seja, o Trotsky está brincando aqui, se não havia por trás alguma tentativa de insurgência de extrema-direita, né? Lembrando esse general contra-revolucionário que era o Kornilov, por isso ele usa o termo corniloviada. E aí segue o Trotsky. Decidimos colocar a exigência de criar um organismo que verificasse, a partir dos soldados, se realmente se devia a razões militares ou se era um assunto de ordem política. A seção de soldados era um órgão político da guarnição e não estava adaptado para esta tarefa. Assim foi que, para realizar essa verificação, organizamos uma espécie de contra-estado-maior, uma instituição puramente militar. Depois, os mencheviques nos perguntaram se, acaso com esta organização, não estávamos rompendo com o Estado-Maior de Petrogrado. Respondemos que não, e que nosso representante permaneceria ali. Nessa reunião se encontrava o socialista revolucionário de esquerda, o Lysimir, né, que eu mencionei anteriormente, um jovem camarada que trabalhava na seção de intendência do antigo exército. Foi um desses socialistas revolucionários de esquerda que nos seguiu imediatamente. Nessa reunião nos apoiou e nos aferramos a ele. Desta forma, a exigência de colocar de pé um comitê militar revolucionário surgiu como se não fosse algo que viesse de nós, né, dos bolcheviques, e sim de um socialista revolucionário de esquerda, ou seja, de alguém mais moderado, né? Aí o Trotsky continua. Os velhos mencheviques, mais experimentados em assuntos políticos, começaram a dizer que isso não era mais que a organização de uma insurreição militar. Também havia um velho menchevique muito importante, antigo membro de seu comitê central. Ficou muito bravo, especialmente conosco nesse momento. E então, lhe propusemos ao Lysimir que rascunhasse o que seria a organização do Comitê Militar Revolucionário, e ele fez isso. Não sei se era consciente de que se tratasse de uma conspiração ou se simplesmente refletia o estado de ânimo revolucionário sem contornos definidos da ala esquerda dos socialistas revolucionários. É mais provável que fosse este último. Em qualquer caso, assumiu o cargo em um momento, né, no qual o resto dos socialistas revolucionários de esquerda suspeitavam, mas pareceu que não obstaculizavam o seu trabalho, né, o trabalho de composição do Comitê Militar Revolucionário. Quando Lysimir apresentou seu projeto, fizemos algumas emendas, dissimulando de toda maneira possível o caráter insurgente da instituição, e no dia seguinte pela tarde esse projeto foi apresentado ao Soviet de Petrogrado e foi aprovado. A questão da criação de um comitê militar revolucionário foi colocada pela organização militar dos bolcheviques. Em setembro de 1917, quando a organização militar discutia o problema do levante armado, chegou à conclusão de que era necessário criar um órgão soviético não partidário para dirigir a insurreição. Essa decisão foi comunicada por mim ao camarada Lenin e o momento era muito favorável para nós. Quando depois disso houve uma reunião do Comitê Central do Partido Bolchevique, antes eu disse incorretamente que o dia da insurreição já havia sido decidido no Comitê Central. O fato de que teria lugar uma insurreição estava claro para todos, mas a discussão sobre o tema no Comitê Central foi depois da formação do Comitê Militar Revolucionário, né? O Trotsky está esclarecendo isso aqui. Volta o Trotsky a falar. Recordo que na casa de um dos Raja, né? Ou no andar, no quarto, né? De um dos camaradas do Partido Bolchevique, se indicou na reunião do Comitê Central, e o próprio Kalinin também, que estava presente, e aí se discutiu a questão no Comitê Central, e enquanto tomávamos as decisões a partir dos fatos, chegamos à conclusão de que, se um assunto tão importante como a retirada da guarnição poderia fazer escalar um conflito até insurreição aberta, esta mesma circunstância nos ajudava ao máximo a implementar o método insurrecional necessário, já que tínhamos um plano para levar a cabo a insurreição de forma puramente conspirativa. Ou seja, tudo isso que aconteceria, no caso, né, da defesa de Petrogrado, era muito melhor para poder ocultar a insurreição. Aí volta o Trotsky a falar. Essa ideia se impôs de forma natural, sobretudo porque a maioria da guarnição de Petrogrado estava a nosso favor,
e era necessário dar carne a esse estado de ânimo. Nesse momento, nós estávamos conseguindo configurar o ponto de partida puramente militar do grande conflito, sobre cuja base podia desenvolver-se toda a nossa atividade. Alguém consegue lembrar quando aconteceu a decisão do Comitê Central a respeito? Se deve a princípios de outubro, talvez ao redor do dia 10 ou antes? Fecho aspas aqui ao Trotsky. Como é uma conversa, ele está perguntando isso aos companheiros, né, com quem ele está conversando no Partido Bolchevique. E ao fazer essa pergunta, um deles, o Podvoisky, que depois foi membro também do Exército Vermelho, responde assim: eu acho que foi no dia 9 ou um pouco mais tarde, depois do dia 12 de outubro. Aí o Trotsky responde: não, porque no segundo congresso dos Soviets estava previsto para que acontecesse no dia 25 de outubro. Dizia que, em essência, também havíamos programado um levante armado para o dia 25, mas depois resultou que ficava bastante tempo antes desse levante insurrecional. E aí intervém o Kozmin, que era outro membro bolchevique presente nessa conversa. Ele diz o seguinte: no dia 18, o Martov era um dirigente menchevique, solicitou que se informasse que coisa era essa de Comitê Militar Revolucionário. E você, Trotsky, respondeu com a pergunta: quem deu a Martov o direito de formular essa questão? E aí o Trotsky responde de novo: isso é indubitavelmente certo, mas eu digo que na reunião do Comitê Executivo, na qual em princípio se decidiu organizá-lo, teve lugar ou aconteceu inclusive antes da reunião decisiva do Comitê Central. E se você diz que a reunião do Comitê Central foi no dia 10 ou no dia 12, poderia ter sido no dia 7, por exemplo, no dia 7 de outubro. Isso é só uma indicação relativa. Se me perguntassem qual era a composição do Comitê Militar Revolucionário, não poderia dizê-lo por nada no mundo, ainda que eu desempenhasse um grande papel nessa instituição. Mas antes disso, se havia convertido em um bloco de 3 partidos, né? Partido Bolchevique, Partido Socialista Revolucionário e o Partido Menchevique. E, em essência, cada partido conferia os seus próprios membros e enviava um pessoal auxiliar para substituir aqueles que estavam esgotados, assim que já não poderia dizer quem era ou quem não era um membro oficial nesse momento. Isso se poderia constatar olhando ali os jornais. O camarada Yoff era um membro oficial? Aí, uma pergunta que o Trotsky diz e alguém responde sim. Aí o Trotsky volta a responder: e o Uritsky? Ele trabalhou muito nesse comitê. O Podvoisky responde: Unslich se voltou especialmente depois da insurreição a trabalhar nas nossas instituições militares. O Trotsky volta respondendo que o Lysimir também trabalhou muito nessa instituição. Depois a conversa caminha para descobrir outros membros que faziam parte do Comitê Militar Revolucionário. Esse era o grande interesse deles nesse momento da conversa. E aí o Trotsky retoma o fio da meada. Ele diz o seguinte: quanto às armas, a questão era a seguinte: a primeira fonte para o abastecimento de armas foi a fábrica de Sestroretsky. Quando chegou uma delegação de trabalhadores e disse que nós precisávamos de armas, eu disse: mas nós não temos o arsenal nas nossas mãos. E eles responderam: estivemos na fábrica de Sestroretsky. E daí? E eu com isso, dizia o Trotsky. E eles disseram que se o Soviet de Petrogrado emitisse uma ordem, eles, os trabalhadores da fábrica de armas de Sestroretsky, nos dariam as armas aos trabalhadores. E essa foi a primeira experiência, diz o Trotsky. Fiz um pedido de 5.000 rifles e os trabalhadores conseguiram nesse mesmo dia. Isso até se publicou em todos os periódicos burgueses daquele momento. Recordo muito bem que havia quase um editorial no Novoye Vremya, um dos jornais da burguesia, onde um dos artigos dos burgueses nesse jornal falavam espantosamente sobre esse fato. E foi justamente este fato o que deu força de lei aos nossos decretos, sobre o qual teve que se dar o armamento do proletariado. E depois o assunto transcorreu, em essência, a toda marcha. Foi depois da insurreição de outubro, quando nós, o Comitê Militar Revolucionário, começamos a nomear comissários em todas as instituições militares, em todas as unidades militares e em todos os comissariados onde havia armas. Ali os nossos comissários deram ao partido bolchevique, uma organização militar. E a disposição das armas passou então naturalmente às nossas mãos. Também recordo, diz o Trotsky, um momento insignificante, mas simplesmente pitoresco. Foi quando no próprio edifício do Instituto Smolny nós tratamos de nos organizar militarmente. O comando de metralhadoras que havia realizado essas tarefas sob o comando de Kerensky resultou ser pouco útil, ainda que os seus integrantes tinham passado aos bolcheviques no momento da insurreição.
O comandante do Smolny nesse momento era Grekov. Se consideravam um socialista revolucionário ou sindicalista, e sob os bolcheviques esteve na prisão durante muito tempo. Foi muito hostil conosco nesse momento. E foi depois de um comício na fortaleza de Pedro e Paulo, onde me ficou claro que não só venceríamos, senão que o faríamos quase sem resistência. Esse Grekov me levou em seu carro e me disse, o Trotsky abre aspas aqui para ele, sim, claro que você poderia levar a cabo uma insurreição, mas é seguro que ela não se sustentaria no tempo. Você seria estrangulado, né? Ele disse ao Trotsky. Aí o Trotsky retoma. Tá claro que ele não queria se envolver conosco, né? E o chefe do comando se aproximou de mim e me disse, correm rumores de que nós passamos para o lado de vocês. Né? Aqui ele está falando também dos membros da fortaleza de Pedro e Paulo. E quando se revisaram as metralhadoras, resultaram estar em um estado completamente inútil. Os soldados se haviam tornado indolentes, preguiçosos e, ademais, se mostraram totalmente inadequados para lutar. Esses eram soldados do exército tsarista, sempre é bom lembrar. Decidimos, então, diz o Trotsky, trazer uma unidade de metralhadores, não recordo qual era, mas não foi até o amanhecer, do dia 24 ao dia 25, que chegamos com as metralhadoras. Os mencheviques e os socialistas revolucionários, em número considerável, seguiam no Smolny. Ao amanhecer, nenhum de nós havia dormido ainda. Antes do amanhecer, estávamos em estado de vigília, em estado de excitação nervosa, e de repente, pelo corredor, começaram a passar as metralhadoras, fazendo um ruído infernal. Os mencheviques pareciam pálidos, ansiosos. Cada som dava lugar a um certo alarme. E depois se escutou um estrondo por todos os corredores, um ruído de correria. Então começaram a sair do Smolny por completo, né? A sair os mencheviques e os socialistas revolucionários. Era aquilo que eu estava narrando no início, que foi parte de um relato que o Trotsky coloca, né, num dos capítulos da sua autobiografia, do Minha Vida. Trotsky continua então o relato. No dia 25 se inaugurou a sessão do segundo Congresso dos Soviets. E então, Dunn e Skobelev, que eram dois membros do Partido Menchevique, entraram no Smolny, atravessando a sala onde estávamos sentados, né, o Trotsky com o Lenin. O Lenin tinha preso um pano na mão, como se ele estivesse com dores, né, com óculos enormes, né, com um gorro, né, um chapéu de muito má qualidade, diz o Trotsky, e tinha um aspecto bastante estranho. Mas o Dunn, né, esse dirigente menchevique, que tinha um olho experimentado e treinado, quando nos viu, olhou de um lado ao outro e disse para Skobelev, Vladimir Ilyich, né, no caso o Lenin, também olhou para mim e disse, eles se deram contas de que nós estamos aqui, esses sem vergonhas, né, diz o Lenin. O Lenin estava disfarçado, né, nesse momento no Smolny. Só que ali ele viu que os seus adversários, os seus adversários reformistas tinham reconhecido que ele estava ali. Aí o Trotsky continua o relato. Mas não tinha perigo, porque nesse momento nós já éramos donos completos da situação. Continuamos a disputa entre o Comitê Militar Revolucionário e o Estado-Maior da região. Estávamos negociando que tipo de relações se deveria estabelecer com os comissários para que não houvesse fricções entre a seção de soldados e a guarnição de Petrogrado. Se apresentaram projetos, né, de que o seu comissário fosse o comissário do distrito, e o fato de nomear comissários no regimento não era tão importante assim, mas era uma condição indispensável que eles acataram, né, para que eles acatassem as nossas diretrizes, as diretrizes do Partido Bolchevique. Continuamos essas conversas e se fizeram públicas nos periódicos. O Novaye Vremya e o Resh, né, são dois periódicos burgueses de Petrogrado, diziam o seguinte, Trotsky abre aspas para eles, aparentemente se chegará a um acordo. Fecha aspas. O Lenin, depois de ler esses jornais, se opôs veementemente a nós e sua primeira pergunta era o seguinte, está tudo certo? Ou tudo isso está claro? Não é para encobrir o que estamos fazendo, e asseguramos. Nesse momento já se havia tomado o telégrafo, já se havia tomado o banco da capital, já se havia tomado o centro de engenharia da capital e o Palácio de Inverno estava cercado. Assim, a nossa posição estava mais ou menos assegurada. Então, à primeira hora da manhã, com as metralhadoras soando por toda parte, de repente entraram os tipógrafos e tipógrafas e nos disseram que o Pravda, né, o jornal bolchevique, tinha sido fechado e começaram a nos falar de todo tipo de arbitrariedades que se estavam cometendo. Isso foi no dia 24, da passagem do 24 para o 25. Eles diziam, que diabo é isso? Podvoisky, vá até lá e reabra a imprensa do Pravda. Sim, agora vamos.
necessitamos que nos mandem algumas pessoas armadas. E esse pensamento, o Trotsky diz, né, de mandem-nos gente armada, também deu muito ânimo a todos nós, porque significava que nós éramos realmente os senhores da situação, aqueles que poderiam, inclusive, dirigir os soldados e os trabalhadores armados para poder interromper as manobras que a burguesia fazia para tentar prejudicar os revolucionários. Diz o Trotsky, nós tínhamos tantos regimentos quanto quiséssemos, então redigimos um decreto. Abre aspas aqui, o valente regimento Volinsky tem o dever de garantir a liberdade da imprensa proletária. O governo fechou os periódicos do Pravda e do Rabochi Soldat, que era um jornal russo, trabalhadores e soldados, né? O Comitê Executivo dos Soviets anula essa ordem e encarrega o valoroso regimento Volinsky o dever de restituir os nossos direitos. Fecha aspas aqui para o decreto. Volta o Trotsky falando. Imediatamente enviaram uma companhia, ninguém tentou contra-atacar. O mero fato de que o governo fechasse a imprensa e a nossa companhia montasse guarda na frente do Pravda, na frente da nossa imprensa proletária, deu tal coragem a toda a região que em seguida se viu que o assunto já tinha acabado. E muitos episódios desse tipo se repetiram muito antes da própria insurreição de outubro, no dia 25. Aí diz o Podvoisky, a sessão decisiva na qual Zinoviev e Kamenev se opuseram à insurreição foi no dia 13 de outubro. Aqui ele está se referindo à sessão do Comitê Central do Partido Bolchevique. E o Trotsky responde, essa reunião aconteceu no departamento, ou ali na região, no prédio, né, do menchevique Suhanov. Foi no dia 14 ou no dia 15. Mas, se foi nessa data, então, camaradas, existe pouco tempo entre o Congresso dos Soviets e a sessão onde Martov fez a sua exigência. Não, foi antes. A primeira vez que os socialistas revolucionários chegaram desde o Estado-Maior do Distrito e disseram que havia uma ordem de retirada de 3 regimentos, isso foi no Comitê Executivo. Ou talvez foi no Comitê Executivo do Conselho da Seção de Soldados. Aí diz o Sadovsky, outro bolchevique presente. Me parece que foi nessa última reunião. Houve uma sessão presidida pelo Tsavadie, que era outro membro do Conselho Executivo dos Soviets. Aí responde o Trotsky. Eu não estava na sessão dos delegados. Estava em uma região preliminar com o camarada Lenin, enquanto Zinoviev e o Kalinin, sim, ali estiveram. Quando se perguntou ao Kalinin se os trabalhadores iam em direção a uma insurreição, ele respondeu afirmativamente, dizendo que não se podia deixar passar esse momento. Nesse momento, a conversa com Lenin era muito mais sobre quando se poderia iniciar a insurreição. Se fixou uma data certa para o início da insurreição por meio de uma conspiração militar e se decidiu aproveitar os acontecimentos, assim como a retirada da guarnição. Os acontecimentos não estavam claros para o Lenin, que se encontrava na Finlândia, razão pela qual a única reunião se celebrou depois da sessão do Comitê Central na casa, né, do Suhanov. E aí estava o Lenin, o Zinoviev, o Kamenev, o Lomov, Yakovleva, Sverdlov, entre outros, diz o Trotsky. Dos moscovitas, Opokov e Nogin não parecem ter estado presentes. O Rykov também esteve ausente, Stalin esteve presente, Shaumian me parece que também. Não houve atas, salvo a recontagem dos votos. O debate foi de princípios e, mais do que cabia esperar, os camaradas que intervieram se opuseram a uma insurreição armada, chegando a negar o poder dos soviets em seus argumentos. As objeções se reduziam ao fato de que um levante militar poderia dar a vitória, e então, o que faríamos com a vitória? E que não poderíamos aguentar por razões socioeconômicas, etc, etc, etc. Dessa maneira, o tema foi tratado com grande profundidade. Houve comparações com as jornadas de julho, de 1917, se disse que as massas poderiam não sair às ruas e que nós, portanto, retrocederíamos. Então, se argumentou que nós não poderíamos garantir os fornecimentos de alimento, que a gente morreria nas 2 primeiras semanas, que Petrogrado seguiria sendo uma ilha, que os sindicatos ferroviários, que os técnicos, os especialistas, a intelectualidade, todos eles nos estrangulariam. O debate foi muito apaixonado, mas agora, em retrospectiva, diz o Trotsky, é difícil recordar todos os argumentos. O mais chamativo, camaradas, é que quando começaram a negar a possibilidade de uma insurreição nesse momento, os opositores, em sua argumentação, chegaram a negar o poder soviético. E aí lhes perguntamos, qual é a sua posição? Agitação, propaganda, mobilização de massas, etc, etc, etc. E então, como a gente vai seguir? Aí, segue o Trotsky. Não me recordo a proporção dos votos, mas sei que entre 5 e 6 votos foram contra a insurreição. Houve muitos mais votos a favor, provavelmente 9 deles.
Não obstante, eu não estou seguro dos números. A reunião durou a noite inteira e culminou ao amanhecer. Eu e alguns camaradas passamos ali a noite inteira. Houve 2 matizes na atitude que defendia a insurreição. Por um lado, os petersburgueses, né, os trabalhadores no Soviet de Petrogrado, vinculavam o destino dessa insurreição ao curso do conflito sobre a retirada da guarnição. O Lenin não temia a insurreição e, inclusive, insistia que ela se realizasse, mas vinculava o destino dessa insurgência não só com o curso do conflito em São Petersburgo, né? E isso não se tratava de um matiz, senão que era um enfoque diretamente deste caso concreto. O nosso ponto de vista era o petersburguês, que aqui estava em Petrogrado dirigindo todo o caminho, enquanto que o Lenin procedia do ponto de vista de um levante não só em Petrogrado, senão em todo o país, e não designava tanto lugar e importância ao levante exclusivo da guarnição da capital. Ou seja, o Lenin estava muito preocupado em ver o conjunto da Rússia, enquanto Trotsky e aqueles que estavam elaborando, né, dentro do Comitê Militar Revolucionário as operações propriamente ditas pela insurreição, estavam vendo as circunstâncias concretas da capital e como ela permitia que a revolução começasse em Petrogrado e se expandisse para todo o país. E o dia da insurreição, volta a dizer o Trotsky, se fixou para o dia 15 de outubro, nessa primeira reunião. Podvoisky diz: segundo os meus cálculos, a sessão foi um pouco antes, porque depois haveria algum atraso. Volta o Trotsky. A reunião dos responsáveis foi seguramente posterior à reunião do Comitê Central, quando a questão já havia sido decidida e, portanto, a Zinoviev e Kalinin foi concedido o direito de falar em defesa dos seus pontos de vista. E a decisão do Comitê Central já estava tomada. Disso deduzo que a reunião do Comitê Central foi a princípios de outubro, no dia 3, porque me recordo que se decidiu a levar a cabo um levante no mais tardar no dia 15 de outubro. O matiz se expressou na fixação dos prazos insurrecionais. Eu insisti que se instruísse o Comitê Militar Revolucionário para que preparasse o momento da insurreição para o Congresso dos Soviets, para coincidir com o segundo Congresso dos Soviets. Não houve grande controvérsia sobre este ponto, mas se determinou que o levante seria a finais de outubro ou a princípios de novembro. E aqui as atas taquigráficas param, mas dá para ter uma ideia da grande paixão com que esses revolucionários discutiam até as memórias históricas mais confidentes ali, mais concretas daquele dia, da jornada que desembocou na própria insurreição de outubro. Então, gente, eu estou recuperando todos esses detalhes bastante concretos da insurreição de outubro, da forma como Trotsky, os bolcheviques, o Lenin, como eles operaram essa enorme transformação da história, para a gente poder pensar justamente os nossos dias, o nosso horizonte histórico. Porque as grandes revoluções, começando pela Revolução Russa, elas conseguiram triunfar no século XX, especialmente nos países atrasados, nos países coloniais e semicoloniais. E misteriosamente para o capitalismo, que se enaltece de ser a grande via de desenvolvimento, só 2 países passaram daquela situação, de serem colônias ou semicolônias ou de países muito atrasados, para chegarem a ser as principais potências mundiais no século XX e no século XXI. São Rússia e China, nos quais, não casualmente, houve revoluções que expropriaram os meios de produção da burguesia. Só que o comunismo, propriamente dito, não pode surgir dentro dos limites dos países atrasados, já que o comunismo não é uma mera melhor distribuição da escassez, que não faz mais do que reavivar a luta pela subsistência e aquele todos contra todos hobbesiano, ao qual a gente já está bastante acostumado dentro do capitalismo. A burocracia que se ergueu sobre a classe trabalhadora nesses processos, na Rússia e na China, além de muitos outros, em última instância, foi filha daquela luta pela subsistência, produto do atraso e do isolamento. E por isso eu ressaltava esse especial entrelaçamento do destino da Revolução Russa com a Revolução Internacional. O século XX já mostrou a inviabilidade da utopia reacionária do stalinismo de construir o socialismo num só país. Não era para isso que o Trotsky fez a Revolução, não era para isso que o Trotsky, o Lenin, os bolcheviques levaram adiante a insurreição de outubro. Nós podemos até nos perguntar se sob a bota daquela burocracia stalinista, a substituição da propriedade privada
e da anarquia capitalista pela propriedade estatal dos meios de produção e a planificação econômica permitiram que a União Soviética passasse de ser um país capitalista atrasado, com traços semifeudais, para se converter na segunda maior potência mundial, quão enormes são as possibilidades que se abririam hoje para a construção do comunismo se o aparato tecnológico e a enorme riqueza de países como Estados Unidos, Alemanha ou Japão fossem tomados, né, pelos seus trabalhadores. Se os trabalhadores desses grandes países capitalistas tomassem o poder e começassem a construir uma nova sociedade a partir desse enorme desenvolvimento das forças produtivas. E aqui entra outro problema fundamental, né, que está naturalizado pela burguesia, que é o que a gente entende por riqueza. Né? No capitalismo, a produção está organizada e tem como fim não a satisfação das necessidades sociais, e sim o lucro. Né? Era justamente isso que a Revolução Russa queria quebrar, para que toda a humanidade pudesse aproveitar os frutos do seu próprio trabalho e se enriquecer, no sentido de aumentar o seu tempo de pensamento, seu tempo de desenvolvimento das suas ideias, da filosofia, da arte, da ciência e da cultura, além do próprio enriquecimento material. É para isso que serviu a Revolução Russa, é isso que ela tinha em mente, não, obviamente, gerar lucro para um punhado de capitalistas. E justamente esse lucro surge do tempo de trabalho não pago que o capitalista rouba do trabalhador. Essa diferença, né, o mais-valor descoberto pelo Marx, essa diferença entre o valor da força de trabalho e o que a força de trabalho efetivamente produz numa determinada jornada de trabalho. E assim, os avanços que a gente vê hoje na ciência, na tecnologia, na cooperação do trabalho, que possibilitam produzir tudo que a gente já produz, mas num tempo muito menor, não se traduzem no maior tempo de ócio, né? No maior tempo de concentração no desenvolvimento da humanidade, em uma redução progressiva do tempo dedicado ao trabalho como imposição, e sim crescentes fortunas, né, desses bilionários num polo, e no outro polo o desemprego, o subemprego, as massas marginais, tudo que existe de mais miserável na sociedade capitalista, jornadas extenuantes de trabalho e trabalhadores que já não podem mais sequer carregar os seus filhos nos braços porque já estão com os corpos destruídos, né, pela exploração capitalista. E se a força de trabalho para o capitalista é um custo, o capitalista não pode deixar de explorar ela porque ela é a sua única fonte de lucro genuíno. E tampouco o desemprego, né, que é indispensável para pressionar para baixo os salários dos trabalhadores. Os capitalistas não podem deixar de levar adiante esse instrumento do desemprego. E por isso, como diz o Marx, o capitalismo põe o tempo de trabalho como a única medida e a fonte da riqueza. Nesse jogo, né, de explorar trabalho de um lado e manter os desempregados do outro. E só que a forma de medir a riqueza não é mais que uma imposição miserável que só se sustém pela persistência do capitalismo. Essa maneira de medir a riqueza simplesmente pelo trabalho como imposição é aquilo que a gente conhece na sociedade capitalista. Não existe nada de inevitável na apropriação pelo capital do tempo disponível em forma de mais-valor. E tampouco existe nada de natural na produção e no uso por parte do capital de uma população excedente, né, desempregada, que oferece tempo de trabalho disponível como uma alavanca para assegurar a oferta e a demanda de força de trabalho sempre favorável para o capitalismo. Existe uma alternativa para isso. A Revolução de Outubro colocou uma alternativa à exploração do mais-valor e ao fato dos trabalhadores precisarem se vender como escravos assalariados aos capitalistas. E, como dizia o Marx, existe também, claro, essa alternativa que passa para que a massa dos trabalhadores se aproprie ela mesma do seu próprio trabalho excedente, né? Que ela converta o seu trabalho excedente em tempo livre, em tempo de ócio, uma palavra que, por óbvias razões da ética do capitalismo, sempre foi degradada, né? Para que os trabalhadores não pensassem nesse aspecto do seu desenvolvimento da cultura, da ciência e da arte. E o exercício da própria política de maneira democrática pelos trabalhadores, que só pode ser feito se você tem tempo livre. E aí existe como testemunha essa incomparável efervescência em todos os terrenos durante os primeiros anos da Revolução Russa, essa experimentação artística de todo tipo, as disputas entre as vanguardas artísticas, o teatro soviético, esses debates incendiados sobre a educação, sobre a psicologia, sobre a ciência, sobre os direitos da mulher, sobre todo tipo de debate que despertou interesse até hoje entre nós. E isso foi feito justamente porque os trabalhadores tinham convertido o seu tempo excedente em tempo livre, em tempo de elaboração,
de estudo, de pesquisa, de produção artística, científica e cultural. E é claro, tudo isso a gente precisa agregar aqui, aconteceu durante uma situação dificilíssima da Rússia, né, que tinha passado pela Primeira Guerra Mundial e pela Guerra Civil, em que ela foi invadida por 14 exércitos imperialistas. Então, gente, só é necessário a gente usar nossa imaginação histórica para projetar uma ideia aproximada da potencialidade da revolução para libertar todas as faculdades criadoras do ser humano e conquistar uma relação mais harmônica com a natureza. E como isso teria como resultado uma outra forma de medir a riqueza, não pelo tempo de trabalho como imposição, mas pelo tempo de ócio, no sentido de ócio criador, pelo tempo da produção material, espiritual, científica e cultural da humanidade, que beneficiaria todos os seres humanos e não só um punhado de capitalistas que, para sobreviver, precisa explorar o nosso trabalho. Então, esses eram os grandes objetivos da Revolução de Outubro. É para isso que o Lenin e o Trotsky e os bolcheviques pensaram essa grande articulação com maestria estratégica da Revolução Russa para que ela se expandisse e construísse o socialismo e o comunismo, não cerceada ali nas fronteiras nacionais, o socialismo num só país, essa reação stalinista, mas que ela se desenvolvesse em todo o mundo, na arena mundial, que acabasse com os estados nacionais, que acabasse com o dinheiro, com a exploração e a opressão, e fizesse com que a gente passasse do reino da necessidade para o reino da liberdade, como dizia o Marx, e, claro, de cada um segundo as suas capacidades e a cada um segundo as suas necessidades. Essa possibilidade do ser humano produzir em pouco tempo e aproveitar todo o restante do seu tempo para desenvolver as suas máximas personalidades, que são totalmente coagidas no interior do capitalismo. A Revolução Russa, eu acho que precisa ser vista desse ponto de vista. E é para isso que a gente comemora mais um aniversário desse enorme acontecimento histórico que dividiu a humanidade realmente em duas. Então eu queria fazer esse episódio especial, depois de dedicar alguns programas aqui necessariamente ao tema da Palestina, esse grande combate internacional que nós estamos levando adiante contra os massacres de Israel ao povo palestino. A gente tem o curso sobre a Palestina de um ponto de vista marxista aqui no nosso canal do Ideias de Esquerda. Chamo todo mundo a poder acompanhar também, a comentar, a sugerir o nosso canal, a compartilhar os nossos programas aqui com todo mundo, né, que vocês conhecerem. E claro, sempre seguir aqui as nossas produções do Espectro do Comunismo. Então, obrigado, gente. Até a próxima.